Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter uma facilidade natural para fazer dinheiro, enquanto outras lutam a vida inteira e continuam no mesmo lugar? E se eu te dissesse que existe uma conexão profunda entre fé, mentalidade e prosperidade que poucos conhecem? Hoje eu vou te mostrar algo que mudou completamente minha perspectiva sobre isso. Há alguns anos atrás, eu descobri uma pesquisa fascinante que foi feita no início do século passado. Um cara chamado Napoleon Hill passou décadas estudando pessoas muito ricas da época. Estou falando de Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, essas figuras históricas que basicamente moldaram o mundo moderno. E o que ele descobriu foi surpreendente. Não era questão de sorte, não era questão de ter nascido numa família rica e nem mesmo de ter uma educação superior. Era algo muito mais sutil e poderoso, algo que conectava diretamente com princípios que já estavam escritos na Bíblia há milhares de anos. Hill percebeu que todas essas pessoas tinham uma forma específica de pensar sobre dinheiro e oportunidades, uma mentalidade que era completamente diferente da pessoa comum. E quando comecei a estudar isso mais profundamente, percebi que esses princípios estão perfeitamente alinhados com o que as Escrituras já ensinavam sobre prosperidade. Por exemplo, em Provérbios 23:7 está escrito: "Porque como imaginou na sua alma, assim ele é." E isso é exatamente o que Hill descobriu através de décadas de pesquisa científica, que nossos pensamentos literalmente moldam nossa realidade. A diferença não estava no que essas pessoas ricas faziam, mas em como a mente deles processava situações. Era como se eles vissem o mundo através de lentes completamente diferentes. E essa forma de ver o mundo está profundamente enraizada em princípios de fé e confiança no propósito divino. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como isso funciona. Quando uma pessoa normal enfrenta um problema financeiro, a primeira reação é: por que isso está acontecendo comigo? Ou como eu vou resolver isso? São perguntas de escassez, de vítima, que demonstram falta de fé no plano maior de Deus para a nossa vida. Já uma pessoa com mentalidade de abundância, uma mentalidade alinhada com os princípios bíblicos, diante do mesmo problema pensa: que oportunidade isso pode representar? Ou como Deus pode estar me preparando para algo maior através desta situação? Essa perspectiva está perfeitamente alinhada com Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A diferença é sutil, mas muda tudo, porque nosso cérebro é basicamente uma máquina de buscar respostas. As perguntas que você faz para si mesmo determinam as respostas que você vai encontrar. Se você pergunta: por que sou azarado? Seu cérebro vai te mostrar evidências de que você é azarado. Se você pergunta: como Deus pode estar me abençoando através desta situação? Ele vai te mostrar oportunidades e possibilidades que antes você não conseguia ver. Hill descobriu que os homens mais prósperos da sua época tinham uma característica em comum. Eles tinham uma fé inabalável em seus objetivos e propósitos. Não era apenas fé religiosa, embora muitos fossem homens de fé, mas uma convicção profunda de que estavam alinhados com um propósito maior. Em Hebreus 11:1, lemos: "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem." Hill chamou isso de fé aplicada, a capacidade de manter uma convicção absoluta em seus objetivos, mesmo quando as circunstâncias externas não mostravam evidências. Andrew Carnegie, por exemplo, tinha uma fé absoluta em sua visão de criar um império do aço que beneficiaria milhões de pessoas. Henry Ford acreditava com convicção total que poderia democratizar o transporte através do automóvel. Thomas Edison mantinha fé inabalável em suas invenções mesmo após centenas de tentativas falharam. Essa fé não era passiva, era uma fé ativa, uma fé que movia montanhas, exatamente como Jesus ensinou em Mateus 17:20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas isso vai além de simples otimismo ou pensamento positivo.
Hill descobriu que existem padrões específicos de pensamento que, quando aplicados consistentemente, literalmente reprogramam a forma como você enxerga e interage com o mundo. E o mais fascinante é que esses padrões estão em perfeita harmonia com os ensinamentos bíblicos sobre como devemos renovar nossa mente. Paulo escreveu em Romanos 12:2: "E não se conforme com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Essa renovação do entendimento é exatamente o processo que Hill observou nos homens mais prósperos. Eles não se conformavam com as limitações que o mundo impunha, mas transformavam sua forma de pensar para alinhar-se com possibilidades maiores. E hoje sabemos, através da neurociência, que isso não é apenas filosofia ou espiritualidade, é ciência pura. Nosso cérebro realmente muda fisicamente baseado nos nossos padrões de pensamento. É o que chamam de neuroplasticidade. Quando você muda consistentemente a forma como pensa, quando renova sua mente como as escrituras instruem, você literalmente cria novas conexões neurais. E essas novas conexões fazem você perceber oportunidades que estavam sempre lá, mas que você não conseguia ver antes. É como quando Jesus abriu os olhos dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24:31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. A verdade sempre esteve lá, mas eles precisaram de uma mudança de perspectiva para conseguir enxergar. A mesma coisa acontece com oportunidades de negócio, com ideias, com conexões pessoais. Quando sua mente está programada para abundância, quando está alinhada com os princípios de prosperidade que Deus estabeleceu, você começa a perceber coisas que passavam despercebidas antes. Hill descobriu que existe uma lei universal, que eu acredito ser uma lei estabelecida pelo próprio Criador, que governa a atração de oportunidades e recursos. Ele a chamou de Lei da Atração. Mas, na verdade, é o mesmo princípio que Jesus ensinou em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O segredo não está apenas no pedir, mas no pedir com fé, com especificidade e com alinhamento ao propósito divino. Como está escrito em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E isso não é só teoria bíblica ou filosófica. Eu mesmo passei por essa transformação. Há alguns anos, eu estava numa situação financeira bem complicada, cheio de dívidas, sem perspectiva, fazendo sempre as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Foi quando comecei a entender que minha mentalidade estava em conflito direto com os princípios de prosperidade que Deus havia estabelecido. Estava pensando em escassez quando Ele havia criado um universo de abundância. Estava focando em limitações quando Ele havia me dado potencial ilimitado. Comecei a aplicar esses conceitos não apenas como técnicas mentais, mas como princípios espirituais. E não foi da noite para o dia. Foi um processo gradual de alinhamento da minha mente com a mente de Cristo, como Paulo ensinou em 1 Coríntios 16:16. Mas nós temos a mente de Cristo. Essa mudança de mentalidade, essa renovação espiritual e mental, acabou mudando completamente meus resultados. E o mais importante, mudou minha relação com Deus e minha compreensão do seu desejo de me abençoar. Porque aqui está uma verdade que muitas igrejas não ensinam claramente. Deus quer que você prospere. Ele quer que você tenha abundância. Em 3 João 1:2 está escrito: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O problema não é Deus não querer nos abençoar. O problema é que nossa mentalidade está muitas vezes em conflito com sua vontade de nos prosperar. Fomos ensinados que pobreza é virtude, que lutar é nobre, que aceitar pouco é humildade. Mas isso não está alinhado com as Escrituras. Deuteronômio 8:18 diz: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus,
que é o que te dá força para adquirires poder para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Deus nos dá força e capacidade para adquirir riqueza, porque isso confirma a sua aliança conosco. A prosperidade não é um acidente, é um propósito divino para aqueles que alinham sua mente e suas ações com seus princípios. E Napoleon Hill, mesmo sem ser um teólogo, descobriu, através de décadas de pesquisas científicas, os mesmos princípios que a Bíblia já ensinava há milênios. A diferença é que ele sistematizou esses princípios de uma forma prática e aplicável para qualquer pessoa. Hoje, eu quero compartilhar com você exatamente como esse processo funciona. Como você pode alinhar sua mentalidade com os princípios de prosperidade bíblicos e aplicar as descobertas de Hill de forma prática na sua vida. Se você está disposto a dar uma chance para uma abordagem que combina fé genuína com ação inteligente, fica comigo até o final. E se esse tipo de conteúdo que conecta princípios espirituais com a aplicação prática faz sentido para você, deixa um like aqui embaixo. Isso me ajuda a entender que vocês querem mais vídeos sobre desenvolvimento de mentalidade baseada em princípios bíblicos sólidos. Vamos falar sobre algo que talvez você nunca tenha parado para pensar, mas que está na raiz da diferença entre prosperidade e escassez na vida das pessoas. A forma como a maioria de nós foi criada, sem querer, nos programa para uma mentalidade de escassez que está em conflito direto com os princípios bíblicos de abundância. Desde pequenos ouvimos frases como dinheiro não dá em árvore, tem que trabalhar muito para conseguir as coisas, a vida não é fácil, dinheiro é raiz de todo mal. E essas frases, por mais bem intencionadas que sejam, criam uma programação mental baseada em limitação. Mas espera um pouco. A Bíblia realmente ensina que dinheiro é a raiz de todo mal? Vamos ver o que está escrito em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro em si, é o amor desordenado ao dinheiro. O próprio Jesus usou parábolas sobre dinheiro e negócios para ensinar princípios espirituais. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 a 30, ele elogiou aqueles que multiplicaram os recursos que receberam e repreendeu aquele que enterrou o seu talento por medo. O problema não são os pais ou a família, eles estão passando adiante o que aprenderam. O problema é que essa programação de escassez cria um filtro mental que nos faz ver principalmente dificuldades e obstáculos, quando Deus quer que vejamos possibilidades e oportunidades. Em Jeremias 29:11, Deus declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos de prosperidade e sucesso para nós, não de escassez e limitação. E aqui está o ponto crucial que Hill descobriu. Nossa mente subconsciente não distingue entre realidade e imaginação. Se você foi programado para esperar dificuldades e escassez, seu subconsciente vai trabalhar para confirmar essa expectativa, mesmo que isso vá contra o que Deus quer para a sua vida. Por isso Paulo ensinou em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo sabia que nossos pensamentos criam nossa realidade. Ele estava ensinando 2000 anos antes da neurociência moderna o mesmo princípio que Hill descobriu através de suas pesquisas. Agora, pessoas que têm sucesso financeiro, e aqui eu estou falando especificamente de pessoas que prosperam dentro dos princípios de Deus, desenvolveram, consciente ou inconscientemente, uma forma diferente de processar as informações. Hill identificou que elas têm características específicas na forma de pensar, e quando analisamos essas características através da lente bíblica, vemos uma conexão extraordinária. Primeira característica, foco em soluções, mente de Cristo. Enquanto a maioria das pessoas foca no problema, eles focam na solução. Não ficam ruminando sobre o que está errado, mas direcionam energia mental para o que pode ser feito.
Isso reflete perfeitamente a mentalidade de Cristo. Quando Jesus enfrentava problemas, desde fome de multidões até tempestades no mar, ele nunca se lamentou ou entrou em pânico. Ele imediatamente direcionou sua atenção para a solução. Em João 6, quando os discípulos viam apenas um problema, como alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, Jesus viu uma oportunidade para demonstrar o poder de Deus. Essa é a mentalidade que Hill observou nos homens mais prósperos. Segunda característica, visão de oportunidade, olhos da fé. Eles desenvolveram o hábito de procurar o lado positivo ou a oportunidade escondida em cada situação. Não é otimismo cego, é uma fé ativa que busca ver as situações através dos olhos de Deus. José do Egito é um exemplo perfeito disso. Vendido como escravo, falsamente acusado, preso injustamente, mas em cada situação ele via uma oportunidade para servir a Deus e abençoar outros. Em Gênesis 50:20, ele disse: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem." Hill descobriu que os homens prósperos têm essa mesma capacidade de ver propósito divino em meio às dificuldades. Eles não são vítimas das circunstâncias. São co-criadores com Deus de soluções e oportunidades. Terceira característica, mentalidade de criação de valor, coração de servo. Em vez de pensar, como posso ganhar dinheiro, eles pensam, como posso criar valor e servir outros. Essa mudança sutil faz toda a diferença, porque quando você foca em criar valor e servir, o dinheiro vem como consequência natural. Jesus ensinou esse princípio em Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca primeiramente servir e criar valor no reino de Deus, a prosperidade material é adicionada como bênção. Hill observou que Andrew Carnegie não pensava apenas em ganhar dinheiro, ele pensava em como poderia fornecer aço para construir pontes, ferrovias e edifícios que beneficiariam milhões de pessoas. Sua riqueza foi o resultado natural de criar valor massivo para outros. O que acontece no cérebro quando você alinha sua mente com esses princípios bíblicos é absolutamente fascinante. Estudos modernos mostram que pensamentos positivos, focados em soluções e orientados pelo amor, que são o fundamento do pensamento cristão, liberam dopamina, serotonina e ocitocina, neurotransmissoras que melhoram o humor, a criatividade, a capacidade de tomar decisões e a habilidade de conectar-se com outras pessoas. Por outro lado, pensamentos de escassez, medo e preocupação liberam cortisol e adrenalina, hormônios do estresse que literalmente diminuem sua capacidade de pensar com clareza, ver oportunidades e tomar decisões sábias. Isso explica cientificamente por que Filipenses 4, de 6-7, não é apenas um conselho espiritual, mas uma prescrição neurocientífica. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando você opera a partir de paz em vez de ansiedade, gratidão em vez de reclamação, fé em vez de medo, você está literalmente criando a química cerebral ideal para tomar decisões sábias e perceber oportunidades. Hill descobriu que os homens mais prósperos operavam consistentemente a partir desse estado mental elevado. Não por acidente, mas por design consciente. Eles haviam aprendido a disciplinar seus pensamentos para alinhar-se com princípios que produzem resultados. Aqui está algo fascinante. Napoleon Hill, através de pesquisa científica, descobriu princípios que estão perfeitamente alinhados com ensinamentos bíblicos milenares. Princípio 1. Fé definida. Hebreus 11:6. Hill descobriu que todos os homens prósperos tinham uma fé ardente em seus objetivos. Não era esperança vaga, era convicção específica e inabalável. A Bíblia ensina em Hebreus 11:6: "Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam."
Rio observou que Carnegie, Ford, Edison, todos operavam a partir de uma fé inabalável em suas visões. Eles criam que Deus ou o universo galardoava aqueles que buscavam com persistência e propósito. Princípio 2. Desejo ardente. Salmos 37:4. Rio descobriu que o ponto de partida de toda conquista é um desejo ardente, não um mero desejo, mas uma paixão que consome toda a pessoa. O Salmo 37:4 diz: Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Quando seus desejos estão alinhados com o propósito de Deus, ele planta em seu coração desejos ardentes que se tornam combustível para a ação. Rio notou que os homens prósperos não tinham apenas objetivos, eles tinham obsessão santa por seus objetivos. Essa obsessão os mantinha focados através de todas as dificuldades. Princípio 4. Persistência. Gálatas 6:9. Rio observou que a diferença entre o sucesso e o fracasso muitas vezes é simplesmente persistência, a capacidade de continuar quando outros desistem. Paulo ensinou em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo cearemos, se não houvermos desfalecido. A prosperidade é frequentemente um resultado de não desistir quando outros desistem. Agora, como aplicar isso na prática? Rio descobriu que existem 3 níveis que você precisa trabalhar e cada um deles tem uma correspondência bíblica clara. Nível 1. Renovação da mente. Romanos 12:2. Comece prestando atenção nas perguntas que você faz para si mesmo ao longo do dia. Paulo ensinou que devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Mentalidade de vítima, pergunte, como Deus pode estar me preparando através desta situação? Mentalidade de fé. Em vez de perguntar, como eu vou resolver esse problema? Mentalidade de escassez, pergunte, que oportunidade Deus está colocando diante de mim? Mentalidade de abundância. É uma mudança simples, mas poderosa. Como Jesus disse em Mateus 7:7, pedi e dar-vos-se-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-vos-será. As perguntas certas abrem as portas certas. Nível 2. Definição clara de propósito. Abacuque 2:2. Pessoas bem-sucedidas espiritualmente e financeiramente são obsessivamente específicas sobre o que querem e por que querem. Em Abacuque 2:2, Deus disse, escreva a visão e torne bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Deus quer que tenhamos visões claras e específicas. Não basta dizer, quero ganhar mais dinheiro para ajudar pessoas. Seja específico. Quero ganhar R$ 15.000 por mês até dezembro através do meu negócio de consultoria para poder sustentar minha família com dignidade e contribuir com R$ 2.000 mensais para obras sociais da igreja. A especificidade dá para o seu cérebro e para Deus um alvo claro para trabalhar. Nível 3. Visualização de fé. 2 Coríntios 4:18. Rio descobriu que todos os prósperos dedicavam tempo todos os dias para visualizar seus objetivos como já realizados. Paulo ensinou o mesmo princípio em 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não se veem são eternas. Mas aqui está o detalhe importante que muitos erram. Não é sobre ficar sonhando acordado, é sobre ver através dos olhos da fé aquilo que Deus já preparou para você. Visualize não apenas o resultado final, mas também o processo. Veja-se sendo fiel nas pequenas coisas, desenvolvendo as habilidades necessárias, servindo com excelência, superando obstáculos com a graça de Deus. Deixa eu te dar uma fórmula prática que combina as descobertas de Rio com fundamentos bíblicos sólidos. Passo 1. Busque primeiro o reino. Mateus 6:33. Antes de definir qualquer objetivo financeiro, pergunte a Deus qual é o propósito dele para a sua vida. Como ele quer usar sua prosperidade para abençoar outros e expandir seu reino. Passo 2. Escreva a sua visão. Abacuque 2:2. Escreva exatamente o que você quer alcançar nos próximos 6 a 12 meses. Seja específico sobre valor, data, como vai conseguir e, principalmente, como isso vai glorificar a Deus e servir outros. Passo 3. Declare com fé. Marcos 11:23. Leia sua visão todos os dias de manhã e à noite, mas não apenas leia. Declare com fé, como se já fosse uma realidade no reino espiritual. Jesus ensinou em Marcos 11:23.
Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Passo 4. Visualize com gratidão. Filipenses 4:8. Durante a leitura, visualize por alguns minutos você já tendo alcançado esse objetivo, mas sempre com um coração de gratidão a Deus e desejo de usar essa bênção para a sua glória. Passo 5. Haja com fidelidade. Lucas 16:10. Todo dia, faça pelo menos uma ação concreta em direção ao seu objetivo. Como Jesus disse, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Passo 6. Confie no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. Mantenha-se consistente mesmo quando os resultados não vierem no seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A chave é combinar fé genuína com ação consistente, exatamente como Tiago ensinou em Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Deixa eu contar para você como esses princípios, a combinação da sabedoria de Hill com fundamentos bíblicos sólidos, transformaram completamente minha vida. Porque acho importante você ver um exemplo concreto de como Deus usa esses princípios para nos abençoar. Há uns 5 anos atrás, eu estava numa situação que eu tenho vergonha até de contar, mas vou compartilhar porque talvez você esteja passando por algo similar e precise ouvir que existe uma saída. Estava com 29 anos, casada há 2 anos, e minha situação financeira era desesperadora. Tinha mais de R$80 mil de dívidas acumuladas, morava num apartamento alugado que consumia 60% da nossa renda e meu casamento estava sofrendo por causa do estresse financeiro constante. Mas o pior não era nem a situação financeira em si, era o estado espiritual. Eu havia me afastado de Deus, estava questionando se Ele realmente se importava comigo, se Ele queria minha prosperidade ou se era da vontade dele que eu lutasse para sempre. Acordava todo dia já pensando nos problemas, nas contas para pagar, no dinheiro que não tinha. Era um ciclo vicioso. Quanto mais eu pensava na falta de dinheiro, mais escassez eu sentia, mais decisões ruins tomava, mais me afastava dos princípios de Deus. Chegou ao ponto em que evitava congregar porque ficava comparando minha situação com a de outros irmãos. Parei de dizimar porque precisava do dinheiro para coisas mais urgentes. Estava numa espiral descendente completa. Foi quando algo aconteceu que mudou tudo. Minha esposa, numa demonstração de fé que eu não tinha na época, me deu um livro que ela havia comprado numa livraria cristã. Era sobre prosperidade bíblica, mas o autor citava extensivamente Napoleon Hill e outros autores seculares. Inicialmente fiquei irritado. Pensei, como ela pode gastar dinheiro que não temos com livros enquanto estamos passando dificuldade? Mas quando li o primeiro capítulo, algo dentro de mim despertou. O autor mostrava como os princípios de prosperidade que Hill havia descoberto eram, na verdade, princípios bíblicos que haviam sido esquecidos pela igreja moderna. Como Deus não apenas permite nossa prosperidade, mas deseja ardentemente nos abençoar. Li versículos como Deuteronômio 8:18 com novos olhos. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar sua aliança que jurou a teus pais. E 3 João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Percebi que minha teologia da escassez estava em conflito direto com o coração de Deus. Eu havia sido ensinado que pobreza era virtude, que lutar era nobre, que aceitar pouco era humildade, mas isto não estava alinhado com o que a Bíblia realmente ensinava. Comecei a entender que minha situação não era resultado de Deus não me amar, mas de eu não estar alinhado com os princípios de prosperidade que Ele havia estabelecido. Era como tentar plantar numa terra que eu mesmo havia tornado infértil através de pensamentos de escassez e falta de fé. Decidi aplicar exatamente o que estou te ensinando hoje, mas não como técnicas mentais vazias, como princípios espirituais respaldados pela palavra de Deus. Primeiro, me reconciliei com Deus através de arrependimento genuíno. Pedi perdão por ter duvidado de sua bondade, por ter parado de dizimar, por ter me afastado dele justamente quando mais precisava de sua orientação. Segundo, voltei a dizimar fielmente, mesmo ganhando pouco. Malaquias 3, 10, 11 diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Foi um passo de fé radical. Eu tinha medo de ficar sem dinheiro para outras coisas, mas decidi confiar que Deus honraria a sua palavra.
Terceiro, comecei a aplicar a fórmula que combinava os princípios de Hill com fundamentos bíblicos. Orei pedindo direção a Deus sobre qual deveria ser meu objetivo. Não defini arbitrariamente um valor. Busquei o coração de Deus sobre o que Ele queria fazer através da minha vida. Depois de dias orando e jejuando, senti clareza sobre escrever: Senhor, até dezembro de 2021, pela Tua graça e através do talento que me deste, estarei ganhando R$ 12.000 por mês com meu próprio negócio de consultoria, para sustentar minha família com dignidade, dizimar com alegria e ajudar outros irmãos em dificuldades financeiras. Comecei a ler essa declaração todos os dias, de manhã e à noite, sempre começando e terminando com oração. Não era uma técnica mental, era uma conversa diária com Deus sobre seus planos para a minha vida. Nas primeiras semanas, honestamente, não aconteceu nada extraordinário externamente, mas internamente algo estava mudando. Comecei a ter paz em situações que antes me desesperavam. Começaram a surgir ideias que eu nunca havia tido antes. Por exemplo, sempre que vi uma conta alta, em vez de entrar em pânico, comecei a pensar: Senhor, que oportunidade o Senhor está me dando para crescer através desta situação? Era uma mudança sutil, mas poderosa. Comecei a perceber conversas que antes passavam despercebidas. Um cunhado comentou que estava com dificuldades no negócio dele e precisava de ajuda com organização e estratégia. Normalmente, eu pensaria: eu não entendo disso, e deixaria passar. Mas dessa vez, me lembrei de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ofereci minha ajuda, estudei sobre consultoria empresarial durante 2 semanas e consegui ajudá-lo de forma significativa. Ele ficou tão satisfeito que me indicou para 2 outros empresários. Em 3 meses, já tinha 5 clientes fixos pagando R$ 800 cada por consultoria mensal. Ainda não era muito, mas foi o começo da transformação. O que aconteceu nos meses seguintes foi extraordinário, mas não foi magia. Foi Deus honrando a fidelidade e abençoando a aplicação correta dos seus princípios. Lembrei-me de Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é desonesto no mínimo, também é desonesto no muito. Decidi ser fiel e excelente em tudo, por menor que fosse. Tratava cada cliente como se fosse o mais importante. Sempre entregava mais do que prometia. Orava por cada um deles e seus negócios. Não estava apenas vendendo consultoria, estava servindo com amor cristão. O resultado foi que começaram a me indicar para outros empresários. Em 6 meses, tinha 12 clientes fixos. Em 8 meses, estava ganhando mais do que no meu emprego anterior. Em 10 meses, já havia ultrapassado o meu objetivo. Mas o mais importante não foi o crescimento financeiro, foi o crescimento espiritual. Minha intimidade com Deus se aprofundou, meu casamento se fortaleceu. Comecei a ver Deus trabalhando de formas que eu nunca havia experimentado antes. Durante esse processo, aprendi lições que não estão nos livros de Hill, mas que são fundamentais para uma prosperidade sustentável e que glorifica a Deus. Lição 1. Prosperidade sem propósito é vazia. Deus não nos abençoa só para nosso próprio conforto. Ele nos abençoa para sermos bênção para outros. Quando comecei a usar parte da minha prosperidade para ajudar outros irmãos em dificuldades, as bênçãos se multiplicaram ainda mais. Lição 2. Caráter é mais importante que competência. Hill focava muito em técnicas e estratégias, mas aprendi que Deus está mais interessado em nosso caráter do que em nossa competência. Provérbios 22:1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e ter favor é melhor do que prata e ouro. Lição 3. Generosidade gera multiplicação. Uma das leis mais poderosas que descobri é a lei da generosidade. Lucas 6:38 diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Quanto mais generoso eu era, com tempo, dinheiro, conhecimento, mais oportunidades apareciam. Lição 4. Deus tem timing perfeito. Eclesiastes 3:1 ensina: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aprendi a confiar no timing de Deus, não no meu. Houve momentos em que eu queria forçar resultados,
Mas quando me submeti ao timing divino, as coisas fluíam de forma mais natural e sustentável. Agora, se você quer aplicar esses princípios na sua vida, aqui está um guia prático que combina as descobertas de Hill com fundamentos bíblicos sólidos. Passo 1. Reconciliação e alinhamento espiritual. Antes de qualquer técnica ou estratégia, você precisa ter certeza de que está em paz com Deus e alinhado com sua vontade. Se você se afastou da fé, se parou de congregar, se parou de dizimar, se está guardando mágoa ou ressentimento, resolva isso primeiro. Como Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é sobre ser perfeito, é sobre ter um coração genuinamente voltado para Deus e seus propósitos. Passo 2. Busque o propósito divino para a sua prosperidade. Não definam objetivos apenas baseados no que você quer. Busque primeiro entender o que Deus quer fazer através da sua vida e prosperidade. Dedique tempo em oração, jejum se necessário, busque conselho pastoral, leia a palavra pedindo direção específica. Pergunte: Senhor, como o Senhor quer usar minha vida e recursos para a sua glória? Quando seus objetivos estão alinhados com os propósitos de Deus, você tem a garantia de que Ele vai cooperar com seus esforços. Passo 3. Escreva sua visão com especificidade santa. Baseado na direção que recebeu de Deus, escreva exatamente onde você quer estar nos próximos 6 a 12 meses. Seja específico, mas sempre contextualizado no propósito maior de glorificar a Deus e servir outros. Por exemplo, Senhor, pela tua graça e através dos talentos que me deste, até dezembro de 2025 estarei ganhando R$20 mil por mês com minha empresa de marketing digital, ajudando 50 pequenos empresários cristãos a crescerem seus negócios, para que eu possa sustentar minha família com dignidade, contribuir R$3 mil mensais para a obra do Senhor e ser exemplo de prosperidade bíblica para outros irmãos. Passo 4. Declare diariamente com fé e gratidão. Todo dia, de manhã e à noite, leia sua visão como uma oração, não como uma técnica mental. Comece sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, declare sua fé na fidelidade dEle, leia sua visão como se fosse uma conversa com Ele e termine pedindo sabedoria e direção para os próximos passos. Exemplo de como fazer. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Eu creio que o Senhor é fiel para cumprir suas promessas. Eu creio que o Senhor quer me abençoar não apenas para o meu conforto, mas para eu ser bênção para outros. Leia sua visão específica. Senhor, me dê sabedoria para saber qual o próximo passo que devo dar hoje. Passo 5. Visualize com gratidão e propósito. Durante alguns minutos após a leitura, visualize você já tendo alcançado seus objetivos, mas sempre com foco no propósito maior. Não visualize apenas o dinheiro na conta ou as posses materiais. Visualize você usando essa prosperidade para glorificar a Deus, ajudando outros, contribuindo generosamente para a obra do Senhor, sendo exemplo de integridade e generosidade. Visualize também o processo, você sendo fiel nas pequenas coisas, desenvolvendo excelência, servindo com amor, crescendo em caráter. Passo 6. Haja com fidelidade e excelência diária. Todo dia, sem exceção, faça pelo menos uma ação concreta em direção aos seus objetivos, sempre com excelência e integridade cristã. Pode ser pequeno, fazer um curso online, entrar em contato com um cliente potencial, melhorar um processo, aprender uma habilidade nova. O importante é manter momentum diário, mas faça tudo como para o Senhor. Colossenses 3:23 diz: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. Passo 7. Pratique generosidade estratégica. Desde o começo, mesmo quando ainda não tiver muito, pratique generosidade intencional.
dízimos, ofertas, ajuda a outros irmãos, investimento em projetos do reino. Não espere ter muito para dar muito. Comece dando fielmente o pouco que tem. Como Jesus disse sobre a viúva pobre em Lucas 21:3. Verdadeiramente vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos. Passo 8. Mantenha a prestação de contas espiritual. Compartilhe sua jornada com líderes espirituais maduros que possam te aconselhar, orar por você e te manter accountable, tanto espiritualmente quanto praticamente. Não caminhe sozinho. Provérbios 27:17 diz: ferro se afia com ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Agora, eu preciso te preparar para algo que vai acontecer quando você começar a aplicar esses princípios seriamente. Você vai enfrentar resistência em múltiplas frentes. Resistência mental. Sua mente, programada para a escassez, vai tentar te convencer de que isso é sonho impossível. Você não tem capacidade. Seja realista. Quando isso acontecer, lembre-se de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sua capacidade não vem de você, vem de Deus. Resistência social. Pessoas a seu redor podem tentar te desanimar, dizendo que você está sonhando muito alto, mudou para pior, está ficando ambicioso demais. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 10:36, e os inimigos do homem serão seus familiares. Às vezes, as pessoas mais próximas são as que mais resistem à nossa transformação. Resistência espiritual. O inimigo de nossas almas não quer que você prospere segundo os propósitos de Deus. Ele vai usar circunstâncias, desânimo e até pessoas para tentar te fazer desistir. Efésios 6:12 nos lembra: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mantenha-se firme na oração, na palavra e na comunhão com outros crentes. Aqui estão alguns sinais de que você está no caminho certo e que Deus está honrando sua fidelidade. Paz em meio às tempestades. Você vai notar que situações que antes te deixavam desesperado, agora te deixam mais calmo. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ideias e insights sobrenaturais. Começarão a surgir ideias para resolver problemas, criar valor ou aproveitar oportunidades. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Conexões divinas. Você vai começar a conhecer as pessoas certas nos momentos certos. Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Favor sobrenatural. Portas vão se abrir de formas inexplicáveis. Oportunidades vão aparecer. Pessoas vão te indicar sem você pedir. Salmo 5:12. Porque tu, Senhor, abençoarás o justo, e como escudo o cercarás de benevolência. Crescimento de caráter. Você vai notar que está se tornando mais paciente, mais generoso, mais sábio, mais íntegro. Esse é talvez o sinal mais importante. Deus está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. Deixa eu te dar um exercício específico que pode acelerar tremendamente sua transformação. Durante 21 dias consecutivos, faça o seguinte. Manhã, 5 minutos. Leia 3 versículos sobre prosperidade bíblica. Leia sua visão como oração. Declare: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118:24. Pergunte: Senhor, como posso servir com excelência hoje? Tarde, durante o dia. Toda vez que enfrentar um desafio, pause por 30 segundos. Respire profundamente 3 vezes. Pergunte: como posso ver isso através dos olhos da fé? Declare: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28.
Noite, 5 minutos. Agradeça a Deus por 3 coisas específicas do dia. Leia sua visão novamente como oração. Visualize por 3 minutos você já tendo alcançado seus objetivos. Termine orando: Senhor, entrego meus caminhos em tuas mãos. Se você fizer isso consistentemente por 21 dias, vai notar mudanças significativas na sua mentalidade, na sua fé e nas oportunidades que começarão a aparecer. Uma das lições mais importantes que aprendi nessa jornada é sobre o tempo de Deus versus nosso tempo. Vivemos numa era de gratificação instantânea, queremos resultados para ontem. Mas Deus trabalha na eternidade e seus planos são sempre melhores e mais duradouros que os nossos. Abacuque 2:3 diz: Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Quando você planta uma semente, não cobra resultado no dia seguinte. Você rega, cuida, protege e confia no processo. Da mesma forma, quando você planta sementes de fé, ação correta e alinhamento com Deus, precisa dar tempo para a colheita. Gálatas 6:9 nos encoraja: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A diferença entre quem prospera e quem não prospera muitas vezes não é talento, não é sorte, não é conexões, é perseverança. É a capacidade de continuar fazendo o que é certo, mesmo que os resultados ainda não apareceram. Para terminar esta sessão, quero falar sobre algo que Napoleon Hill mencionou, mas não desenvolveu completamente: a importância de construir um legado que vai além da nossa vida terrena. Provérbios 13:22 diz: O homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, porém a riqueza do pecador é depositada para o justo. Deus não quer apenas que você prospere durante sua vida. Ele quer que você construa algo que continue impactando gerações depois que você partir. Isso significa educar seus filhos nos princípios de prosperidade bíblica. Não apenas deixe dinheiro para eles, deixe sabedoria, caráter e conhecimento dos princípios que geram prosperidade sustentável. Investir em pessoas. Identifique jovens com potencial e invista tempo, recursos e mentoria neles. Sua maior riqueza pode estar nas vidas que você impacta, não apenas no que acumula. Contribuir para a expansão do reino. Use parte de sua prosperidade para financiar projetos que expandem o reino de Deus. Missões, plantação de igrejas, projetos sociais cristãos, educação bíblica. Documente sua jornada. Escreva, filme ou, de alguma forma, documente sua jornada de transformação. Suas lutas, vitórias e lições aprendidas podem ser bênção para outras pessoas por décadas. Conforme você aplica esses princípios e começa a ver resultados, é importante se preparar para lidar com o sucesso de forma bíblica. 1 Timóteo 6, 17 e 19 instrui: Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Mantenha a humildade. Lembre-se sempre de que toda boa dádiva vem de Deus. Tiago 1,17. Seu sucesso não é apenas resultado do seu esforço, mas da graça e bênção divina. Aumente sua generosidade proporcionalmente. Conforme sua renda cresce, sua generosidade deve crescer proporcionalmente ou até mais. Lucas 12:48. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Continue crescendo espiritualmente. Não permita que o sucesso material diminua a sua dependência de Deus. Na verdade, use sua prosperidade como plataforma para crescer ainda mais em intimidade com Ele. Seja mentor de outros. Quando Deus te abençoa, parte da responsabilidade é ajudar outros a descobrirem os mesmos princípios. Seja generoso não apenas com dinheiro, mas com conhecimento e tempo. Então, meu amigo ou amiga,
Aqui está meu convite final para você. Que tal dar uma chance real para essa abordagem que combina sabedoria prática com fundamentos eternos? Não estou falando de acreditar cegamente em fórmulas mágicas. Estou falando de aplicar princípios bíblicos testados por milhares de anos, combinados com descobertas científicas validadas por décadas de pesquisa. Se você tem fé genuína em Deus, se você acredita que Ele quer o melhor para a sua vida, se você está disposto a alinhar seus pensamentos e ações com sua vontade, então você tem tudo o que precisa para começar essa jornada. Imagine como seria a sua vida daqui a 12 meses se você aplicasse consistentemente esses princípios. Acordar todo dia com paz e propósito, sabendo que está alinhado com os planos de Deus. Ter recursos suficientes para cuidar da sua família com dignidade. Poder contribuir generosamente para a obra de Deus sem sacrificar outras necessidades. Ser exemplo de prosperidade bíblica para outros cristãos. Deixar um legado que impacta gerações. Isso não é fantasia, é o resultado natural de aplicar os princípios que Deus estabeleceu para a prosperidade. A vida é muito curta e preciosa para viver sempre da mesma forma, especialmente se essa forma não está alinhada com o que Deus quer para você. Se este vídeo tocou o seu coração e fez sentido espiritualmente para você, eu quero te encorajar a dar os próximos passos. Primeiro, deixa um like aqui embaixo. Isso me mostra que esse tipo de conteúdo, que combina princípios espirituais com aplicação prática, está abençoando sua vida e me motiva a continuar compartilhando essas verdades. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Terceiro, e mais importante, se você sentir que Deus está falando com o seu coração através desta mensagem, não deixa passar mais um dia sem começar a aplicar esses princípios. Esta noite mesmo, antes de dormir, dedique 30 minutos para orar e buscar a direção de Deus sobre seus planos para sua prosperidade. Escreva sua visão específica, sempre contextualizando no propósito maior de glorificar a Deus. Comprometa-se a começar amanhã mesmo o processo de 21 dias que eu descrevi. E se você decidir embarcar nessa jornada, volta aqui nos comentários daqui a algumas semanas para compartilhar como Deus está trabalhando na sua vida. Adoro saber como essas verdades bíblicas estão impactando pessoas reais. Lembra, Deus tem planos de prosperidade para você, não apenas financeira, mas total. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A sua situação atual não é permanente. Seus erros passados não definem seu futuro. Suas limitações presentes não determinam seu potencial. Com Deus, aplicando os seus princípios, agindo com fé e sabedoria, você pode escrever uma história completamente nova para a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou falar especificamente sobre como desenvolver a fé inabalável que Hill observou em todos os milionários que estudou, e como essa fé se conecta diretamente com os heróis da fé descritos em Hebreus 11. Que Deus te abençoe grandemente e que Ele use sua futura prosperidade para a sua glória e para a bênção de muitas pessoas. Até mais!